Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. No programa de hoje, o Partido da Causa Operária na disputa pela Prefeitura de BH. O Mundo Político dá sequência à série com os candidatos, em que abordamos as principais plataformas de campanha e os desafios urbanos que impactam o cotidiano da população. E nesta quarta-feira está conosco a professora Lourdes Francisco, candidata do PCO ao comando da capital. A entrevista terá 21 minutos contados a partir de agora. Bem-vinda, Lourdes. Prazer recebê-la. Olá. Lourdes, o Partido da Causa Operária está lançando 200 candidatos em todo o Brasil nas eleições municipais deste ano e disputa com candidaturas próprias as principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e aqui Belo Horizonte. Por que o partido, em geral, opta por sair sozinho nessas disputas e não busca coligações com outras legendas de esquerda? Porque, na verdade, a gente não tem um programa parecido. Tem nada a ver o nosso programa com a esquerda que está aí. A gente tem um programa mais radical, um programa voltado à causa do trabalhador, e isso é bem enfático, e é bem diferente do que os outros candidatos apresentam. Mas, enfim, pelas pesquisas disponíveis até agora, candidaturas de esquerda têm tido dificuldades de decolar aqui em Belo Horizonte. Essas divisões, o fato de saírem várias candidaturas desse campo, não fazem aumentar o risco de que essas forças fiquem fora de um segundo turno? Bom, na verdade, a gente tem uma preocupação não com vencer a eleição em si. A gente, como o partido ainda é pequeno e a gente optou por estar sozinho, sem fazer coligação, o programa nosso é diferente do deles. Quando você fala que a esquerda está com dificuldade, é porque a esquerda ela está meio confusa com os acontecimentos últimos. A gente está vendo a esquerda voltada muito para uma pauta que não é a da esquerda. A que você se refere exatamente? Eu me refiro principalmente às questões que a esquerda deveria defender como liberdade de expressão, como não confiar em instituições burguesas, e a esquerda está voltada para isso, infelizmente. E o PCO não tem essas ilusões políticas. Se o PCO aparentemente não pensa que tem chances de vencer as eleições, por que disputar o jogo político? Nós disputamos porque a gente ainda está fazendo um trabalho, o partido está crescendo e a gente está fazendo um trabalho de conscientização da população sobre um programa que não é muito invisibilizado em todos os meios de comunicação, que é o programa do PCO. É um programa que muita gente não acredita nele por enquanto, principalmente os meios de comunicação de massa não nos dão visibilidade para a gente falar isso, porque é um programa que está centrado na causa do trabalhador, onde que a gente sabe que o imperialismo é contra o trabalhador, o sistema que existe, o capitalismo, é contra o trabalhador, então eles nunca vão nos aceitar da maneira que a gente faz a pregação e a conscientização e mostra a realidade que existe. Então, não existe uma aceitação para isso. Então, a gente tem batido nessa tecla que devemos sim andar sozinho, mas com consciência e com coerência. Agora, o PCO já vem de várias disputas aí majoritárias aqui em Minas e os resultados aparentemente não evoluem. A senhora mesmo foi candidata em 2022 ao governo de Minas, teve apenas 2.000 votos. Ainda assim, vale a pena seguir Valeu essa a pena porque foi uma projeção. A gente até não acreditava que ia ter uma projeção e teve. Apesar da gente ter tido 2.000 votos, o programa ficou mais conhecido. Então, quando terminou a eleição, eu pensei, poxa vida, será que nós conseguimos atingir algum objetivo? Pelo negócio do eleitorado, não. Foi pouca votação.
mas pelo conhecimento das nossas propostas eu vi, porque eu fiquei conhecida em vários lugares por causa das propostas. Falando desse programa, né? A mobilidade urbana está entre os temas que mais preocupam a população de Belo Horizonte. No plano que vocês apresentaram ao TSE, que é ali um programa, né, de eixos gerais, que é válido para todo o país, o serviço de transporte público seria totalmente estatizado. É isso que prevê lá. Como isso seria viabilizado financeiramente, Lourdes? O passe livre estaria no radar de vocês? Em que modelo, digamos assim? Sim, a passagem seria totalmente gratuita para todo mundo. População. E o pessoal às vezes pergunta, a preocupação maior é de onde vem o recurso. Nós temos um projeto e a gente está falando muito dele, que é o problema da dívida pública. Nós não pagaríamos mais a dívida pública. A gente faria uma conversa, um debate com o governador de Minas e com o presidente da República, que é o Lula, para a gente não pagar mais a dívida pública. É difícil de conciliar? É. Mas o que acontece? Se não tiver basta nesses bancos aí, que estão tirando o sangue do trabalhador em impostos e não dando nada em troca, não tem como desenvolver o país, não tem como industrializar. É 60% do arrecadado que o trabalhador paga, vai todos para os bancos e 40% não dá para arcar com despesa nenhuma. Mas Belo Horizonte não é uma cidade muito endividada, está entre as capitais com menor endividamento do país. A dívida pública grande que existe é no governo de Minas. Sim, será que... mas como Belo Horizonte é um polo, tem uma classe trabalhadora enorme, serviços e tudo mais, essa classe trabalhadora também está sendo penalizada. E quando a gente tem um plano de início numa capital como Belo Horizonte, a intenção é aumentar ele para o Estado, em outra oportunidade. Tudo que eu estou falando aqui é coisa difícil de ser feita, mas é uma coisa que tem que ter iniciativa. A gente tem que estar trabalhando com a realidade do trabalhador. É esse chamamento que a gente faz para o trabalhador, para ele prestar atenção no nível de exploração que ele está tendo, para a gente poder ter essas propostas aprovadas aqui e em outros municípios também. A exemplo daqui, a gente vai ver o trabalhador buscando isso aí, porque é uma organização do trabalhador para essa luta. Saúde, né? Outra questão central para os belo-horizontinos nesse momento, são muitas reclamações de filas para cirurgias, para consultas especializadas. Quais alterações um governo do PCO implementaria nesse setor? A princípio princípio mesmo. Como a gente não pode fazer uma coisa de um dia para o outro, o que a gente faria era trazer um recurso para o SUS, desprivatizar o trabalho do SUS, o SUS em si, que está sendo privatizado, e oferecer para pessoas consultas especializadas dentro do SUS e, quando não for possível dentro do SUS, pagar fora do SUS. E os exames também, que tem filas na espera de exames, a mesma coisa. Sendo que no sistema não tem condição, fazer fora, a princípio, a gente poder ter o recurso para poder pagar fora do sistema. Mas, igual eu te falei, que é tudo a princípio, toda a verba que a gente vê que será destinada a saúde, educação, transporte, ela tem que vir do não pagamento da dívida. Não tem condição do trabalhador encher o banco de dinheiro, eles ficar tranquilos, né, só com a especulação financeira, e o trabalhador ficar trabalhando para encher eles de dinheiro. Você falou em privatização do SUS. A que você se referia exatamente? Não. O SUS, em certas partes, ele está privatizado. É uma coisa pequena e, às vezes, a gente não nota. Mas já tem concessões Você da fala saúde. das organizações, as OS que estão gerindo hospitais. Sim. Isso não é uma coisa assim que vai atender a população, não é o ideal. Vocês suspenderiam todos esses contratos já existentes? Depende, porque a nossa administração, se eu chegar a ser uma prefeita de BH, a intenção da gente é colocar
o trabalhador com poder na frente dessas secretarias, todas. A Secretaria de Saúde, de Educação, de Transportes e outras mais. Então, a gente tiraria, sim. A gente poderia ter um acordo com eles se alguém concordar com o nosso projeto, que é outra coisa diferente. Mas não de deixar na mão deles para eles gerir. Lourdes, na segurança pública, o PCO vem defendendo o armamento da população e a criação de milícias populares. Isso não poderia gerar ainda mais descontrole em relação ao quadro atual, né? Além de estimular, por exemplo, estruturas paramilitares similares às que dominam hoje o Rio de Janeiro, né? Com muitos casos ali de violência, de abuso? Olha, o modelo de milícias populares que a gente fala, ele é bem diferente da que reina no Rio de Janeiro ou em outras cidades aí. Quando a gente pensa na população que está carente de segurança, a gente vê que essa população, ela também tem ciência de como fazer uma segurança por ela mesma. Não é que a gente não prepararia, teria sim formação, até entre os próprios policiais que existem normalmente, que a gente também não é a favor da polícia, mas a gente sabe que os policiais, a gente não tem nada contra eles. Mas vocês extinguiriam a polícia militar? As guardas municipais? Quando a gente fala da polícia militar, não tem condição porque é do governo do Estado. Exatamente. Mas a extinção... a guarda municipal vocês extinguiriam? Teria que ser extinta. Ela é extremamente desnecessária e violenta contra o trabalhador, principalmente o trabalhador de rua. Pois é, mas essas milícias, né, populares, imagino que não teriam o apoio da polícia militar, das polícias. Não é que, por enquanto, a gente tem um projeto pequeno, mas o projeto grandioso de conscientização, ele vai levar, enfim, à extinção da polícia militar, porque não é, por enquanto, ela é municipal. Por enquanto, é um pensamento estadual. Por enquanto, a gente quer o fim da Guarda Municipal como no município. Mas esse projeto ele pode atingir a polícia militar depois. Porque o modelo de polícia é militar. E militar já traz aquela ideia de quem é militar. E a doutrinação que eles recebem não é uma doutrinação de lidar com o trabalhador, não é de lidar com as comunidades. Eles não têm essa consciência humana. É humanizar, né? Quando a gente fala em milícias populares, é uma formação. Em cada lugar tem um comitê popular. Nesse comitê popular, a população empoderada, ela pode sim exercer a segurança. Porque tem formação, esse povo sabe o que é perigo de insegurança. E quando a gente fala de armas... Isso não seria possível só com a mudança na Constituição? A luta que eu te falei, por enquanto, ela é mínima, né? Que é no município. Mas a gente começaria aqui e o exemplo ia crescendo. Até a gente ter a população organizada do nosso lado para poder pressionar para mudar aí a Constituição. Tem projetos que o povo muda a Constituição aí. Esse seria muito interessante para a própria população. E o negócio da arma é porque o trabalhador ele precisa de se armar, ele precisa se defender da opressão que ele vive. A própria polícia faz essa opressão para cima dele. E fora o Estado, o sistema, ele é opressor. E o trabalhador com uma formação séria dos direitos dele e da qualidade de vida dele que poderia ser melhor, ele vai ter essa consciência, sim, que ele é uma pessoa que está sendo explorada e oprimida. Lourdes, a população de rua em Belo Horizonte cresceu muito nos últimos anos. Que tratamento que a senhora daria à questão como prefeita? Algumas pessoas necessitam de tratamento de saúde, algumas ali. Mas uma grande maioria necessita de trabalho e de moradia. Então, a gente ia acabar com essa especulação financeira e ocupar os prédios públicos, tanto os públicos quanto os privados. A gente ia fazer isso mesmo. Não tem condição de... Privados também? Sim. Mas que estejam vazios? Estejam vazios. Tem muitos prédios vazios. E isso ia também dar uma vida nova para a cidade, porque tem muito lugar abandonado. E isso aí é um desperdício. Em sabatinas anteriores que a senhora participou,
A senhora já criticou o tratamento dado pela prefeitura a camelôs e ambulantes. Eles estariam totalmente livres para atuarem em uma gestão sua ou seriam organizados de alguma forma? Essa organização não seria uma coisa de impor. O que a gente não pode é impor contra a vontade da pessoa. Mas um acordo com um diálogo certo, sério, daria para a gente construir mais lugares, mais shoppings e outros espaços para esse povo poder trabalhar. O que não pode é o trabalhador sofrer igual ele sofre quando ele é abordado por essa polícia municipal aí, que humilha, bate, estraga o material dele e fica como se ele não fosse um trabalhador, como se ele não fosse um ser humano, um brasileiro. Então, era isso aí que a gente queria fazer. E tudo merece trabalho de formação. Não é assim que a gente vai chegando e impondo nada para ninguém. É pelo bem da pessoa e até fazer a pessoa entender isso. Não é que a gente vai impor, mas através de um modelo de organização da população, a gente poder fazer isso aí. Os comerciantes, né, que trabalham aí normalmente na cidade, não seria uma resistência para que isso Eles acontecesse? reclamam, mas eles também têm que entender que o outro tem tanto direito quanto ele mesmo. E quando a gente vê um país onde é que a indústria não existe emprego e que as pessoas partem para trabalhar nesse comércio ambulante aí, com todas as dificuldades que eles têm, é o único meio que ele tem para poder ganhar um dinheiro para se sustentar e viver, sustentar a família dele. Então, eu acho que ninguém perderia. Basta entrar no consenso, basta entrar no acordo. Nós estamos numa época, no mundo da competição, que ela é normal, existe uma competição desde que a gente é gerado, né? Que ela é desumana quando se passa pelo nível social. Então, nós temos que entender isso. Eu falo que nós estamos passando por uma transição muito forte que está afetando mesmo, né, a humanidade. E se a gente não entender que o outro é tão importante que a gente, nós temos um caminho muito triste, que é de perecer. Ninguém vai sobreviver. Porque o que me atinge agora, o que atinge aquele trabalhador de rua, um dia chega no outro. Vai reduzindo o povo. Você está falando de aspectos econômicos, mas tem também mudanças climáticas, né? Belo Horizonte é uma cidade que já sofreu muito com inundações. Sim, e pelo que a gente vê no modelo capitalista pelo mundo, quando a gente vê a geopolítica, nós temos uma crise humana horrorosa. Eu cito alguns exemplos aí, vou falar até da Palestina, que se a gente não primar pela vida, nós tendemos a desaparecer. Lourdes, BH nunca teve uma mulher no cargo de prefeita e a senhora é uma das 3 candidatas na disputa desse ano. Quais são os principais desafios que ainda persistem, na sua visão, para a consolidação de um maior espaço para as mulheres na política? O sistema. Eu não sou identitária, não sou adepta de dividir grupos. A mulher, tanto a mulher quanto o homem são pessoas importantes no sistema, no ambiente, na sociedade. E é o sistema mesmo. A cultura, o pessoal fala que é a cultura machista, isso não existe. Existem condições dadas por um sistema que nos oprime, tanto o homem quanto a mulher. E muito mais também, essa carga vai muito também ainda para cima de todos, quando você está no mercado de trabalho, numa disputa de trabalho. É o sistema que é opressor. A culpa não está no homem, a culpa não está na mulher. A gente não divide dessa maneira. Mas essas regras para a participação política da mulher, as atuais, né, 30% ali dentro dos partidos, de candidaturas, o que você pensa a respeito? Bom, eu acho que é uma participação ainda pífia, é pouca. Mas, quando a gente vai olhar as condições dadas pelo sistema, o sistema tem a tendência mesmo de rebaixar a mulher, né? O sistema, não é o homem, não é machismo. O machismo pode até existir, mas não é ele o culpado. A gente tem um sistema maior que nos oprime e que dá as condições que a gente vive. Muitas vezes a gente não percebe ele. Lourdes, em um segundo turno na disputa aqui na capital, se o PCO não estiver nele,
o partido vai se manter neutro ou assumiria posição a favor de uma ou outra candidatura? Isso aí, a gente se reuniria, porque é o partido que toma essa decisão, para saber quem a gente apoiaria ou não apoiaria ninguém. Né? Porque isso é decisão da cúpula do partido. Mas dependeria, então, da configuração de forças que estiver lá. Sim. Né? Então, nós estamos aí com 19 minutos e 35 segundos de entrevista, Lourdes. Queria deixar esse tempo que resta, até os 21 minutos, para suas considerações finais. Bom, o PCO é um partido trotskista que faz uma luta internacional. A nossa ideologia também é internacional e a gente está preocupado com os problemas do globo em si, na geopolítica principalmente. Então, nós temos uma luta pela Palestina, vamos fazer um ato aqui dia 15 de setembro, e no dia 31 agora de agosto estão lançando o livro O Hamas conta a sua história, o seu lado da história. E a gente pretende convidar toda a população interessada, as mesquitas e o povo árabe e o povo brasileiro para estar junto com a gente nessa luta. Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Obrigada a você, eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a professora Lourdes Francisco, candidata do PCO à Prefeitura de Belo Horizonte. Essa foi a 4ª entrevista da série do programa com os nomes oficializados na disputa pelo comando da capital mineira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.